Fala pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui gravando o nosso 8º episódio hoje. Eu e minha digníssima noiva Daniela Texta. Oi pessoal, eu sou a Dani, muito bem-vindos ao 8º episódio do Inova Medcast. E antes da gente apresentar a nossa convidada ilustre de hoje, a gente vai só agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível. Pera aí, só um minutinho, que já volta o episódio, você continua nos assistindo. Paramos só para falar do nosso patrocinador. Esse episódio é graças ao Dr. Gustavo Barbosa, que está aí com o programa Ombro Sem Dor, que vem ajudando várias pessoas que estão com dores no ombro. Muito obrigado a você e continue nos assistindo. Valeu! E hoje estamos aqui então com a doutora Thaís Padrão, médica formada pela Universidade Federal Fluminense, médica, fez o seu curso de residência em cirurgia geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a sua especialidade em cirurgia plástica na Universidade Federal Fluminense, é especialista em longevidade humana e está com um projeto de cirurgia plástica saudável. E ela hoje vai contar um pouquinho pra gente do que consiste esse programa aí que está estourando tudo aqui em Goiânia, né? Espero que sim, João. Daniela, obrigada pelo convite. Um prazer. Quando eu fiquei sabendo, achei a ideia muito legal, incrível a prontidão de vocês, né, de fazer algo diferente e valorizar os profissionais que estão saindo, né, da caixa para poder mudar um pouco o que a gente tem da medicina até aqui. Obrigada. Nós que ficamos muito felizes por você tirar um tempinho para vir aqui gravar com a gente. E é justamente esse é o nosso projeto, né? Trazer uma ideia, trazer um conceito novo para a medicina que a gente acha que tem muito para inovar, né? E conta um pouquinho da sua história. Eu acabei que deu uma introduzida aqui, mas como é que foi sua chegada em Goiás? Como é que foi você começar no mercado de trabalho aqui em Goiás? Certo, vim para Goiânia, vai fazer 9 anos agora em maio. Já era cirurgiã plástica, já atuava no Rio há 2 anos, né? Na verdade, depois de formada. E falei pro marido meu, na ocasião, que era goiano, médico, radiologista. Falei para ele, ou a gente vai logo, ou eu não vou conseguir ir embora. E vim me aventurar aqui. Eu acreditava que aqui eu teria uma boa qualidade de vida. E encontrei. Certamente estou aqui até hoje por isso. Acho que Goiânia nos permite uma boa qualidade de vida, principalmente no trânsito, que é algo que o Rio de Janeiro não oferece. Custo de vida também, né? Acho que, claro, está muito parecido em muitos lugares, mas para morar, né, Goiânia é muito agradável. E acreditei que, como mulher, eu conseguisse fazer algo diferente no mercado onde a gente vê uma tendência machista, né? Primeiro na cirurgia em si, mas também na cidade, no estado, no próprio Centro-Oeste, a gente tem um pouco dessa cultura. Achei que eu fosse ser bem recebida. Não foi tão fácil assim. Encontrei também um pouco de machismo por parte das mulheres. Mas me reinventei, encontrei meu espaço e acho que é por isso que vocês me chamaram aqui hoje, né? Para contar um pouco disso. Um grande diferencial que a gente viu na hora que a gente viu a oportunidade de te convidar foi justamente uma mulher no meio de leões, né? Porque realmente a gente tem esse preconceito até da parte, né, dos próprios médicos, dos pacientes, em que antigamente a cirurgia era uma especialidade basicamente masculina, né? Hoje a gente já vê que nós, mulheres, como sempre, estamos dominando o mundo. Estamos arrasando. Justamente esse diferencial seu, que você vai contar um pouco pra gente hoje, acho que foi o que te levou tão longe, né? Que te trouxe até aqui. Obrigada. Ainda não cheguei onde eu quero estar, mas eu curto a caminhada. Eu acho que é bom a gente reconhecer, né, o que a gente já alcançou. Não podemos ser ingratos de forma alguma. Mas eu acho que a cirurgia plástica saudável, que é o que a gente veio discutir principalmente hoje, que é um pouco da minha história, é um diferencial. É um diferencial no mercado onde a tendência é essa. Então, eu estou surfando aí numa onda bem favorável e isso certamente me coloca, né, no mercado num bom posicionamento. E eu espero, na verdade, que a minha intenção, meu propósito é disseminar isso realmente, né? Não é só... eu quero fazer diferente do que a maioria das pessoas faz, né? Não concordo com o que está sendo feito com relação ao imediatismo. Realmente, eu acredito que isso tem que ser disseminado. A gente precisa mostrar o que a gente já compreendeu, o que está dando certo e que outras pessoas podem fazer também para ter o mesmo resultado. Então, isso permite escalabilidade, obviamente, que é o que a gente faz, certo? Nós estamos buscando escalabilidade ao invés de tratar 1 a 1. Sim. Então, eu acredito que agora eu estou num momento favorável para conseguir esse próximo passo. Não apenas interno, né, no meu consultório, com os pacientes que já me procuram buscando uma cirurgia plástica saudável, mas para poder disseminar dentro da nossa sociedade, que é certamente o maior desafio. Esse projeto seu se iniciou há quanto tempo, mais ou menos? Não foi
no momento que você chegou em Goiânia, né? Não foi. Então, quando cheguei a Goiânia, eu abri meu próprio consultório, achei isso já um pouco difícil, né? Geralmente eu alugaria um lugar, isso na época não consegui, então foi bem desafiador pelo investimento que exigia essa mudança de cidade, né? Ficava nessa transição. E daí, muita gente se interessou por eu ser de fora. Ah, tem uma carioca aí, vamos ver quem é. E eu comecei a frequentar muito o mundo goiano no sentido de mulheres gostando de loja, de salão de beleza. Isso me surpreendeu muito. Então, é uma cidade que respira Vaidosa, beleza, né? muito Muito vaidosa. vaidosa. Então, as mulheres gostam de cirurgia plástica. É claro que no Rio de Janeiro também gostam de cirurgia plástica. A gente tem a ideia da carioca, né? De biquíni, na praia, gata, sarada. Não é bem assim. A maioria das pessoas não estão saudáveis, como a gente imagina no Rio de Janeiro. Mas é um apelo. E certamente ser carioca nesse sentido trazia esse apelo de uma pessoa, né, que era saudável e que né, gostava de treinar. Isso é bem-vindo, claro, né? Você estar com uma pessoa que vai te ajudar a conseguir isso é bem-vindo. Então, teve curiosidade. E aí eu não posso nem ser injusta ao dizer que, na verdade, era uma questão de machismo apenas, mas eu acho que era uma questão de protecionismo aos profissionais do local. Mercado, né? E ao nome também, né? Acho que isso eu senti muito. Mas seu marido é quem? Qual o sobrenome? Não, mas isso aí filho é de assim. médico? Né? E eu falei, verdade. no Rio, tipo, ninguém me perguntava se eu era filha de médica, se eu não era, né? Então, eu era só mais uma pessoa. E isso era muito bom nesse aspecto. E daí aqui eu não tinha esse título, né? Então, isso foi desafiador nesse ponto. Imagino que deve ter te assustado, né? Me assustou. Eu achei que fosse, não tem pouca mulher, vai ser muito legal, né? Trilhar esse caminho. E pra gente que vem do inverso Muito também é inverso. muito difícil, que a gente veio de uma cidade do interior onde a gente tinha muita facilidade de muitas coisas por ser, às vezes, né, filho de ciclano, ou parente, ou formou ali, conhece todo mundo. E aí a gente já vem pra cá, que é outra realidade. Acredite, o inverso também não é tão fácil. Acho que aí tem mais cobrança, A né? gente Envolve mais fica cobrança. na zona de conforto, por exemplo, nós somos de Rio Verde. Rio Verde é a cidadezinha aqui perto, cidadezinha não, cidade de médio porte, né? Mas lá nós somos conhecidos, né? Filho de fulano de tal, Dani formou na cidade da faculdade da cidade. Aí quando a gente chega aqui, que a gente não é ninguém, entre aspas, né? Aí também já assusta, né? E uma das coisas mais Verdade. bacanas Mas é bom, que a de certa gente, forma. que a gente construiu aqui ao longo do tempo com o Inova foi justamente esse networking que, assim, eu falava, João, com certeza a gente vai voltar, né, para Rio Verde, com certeza. Hoje é assim, a gente já está construindo uma rede tão bacana que você não precisa ser filho de ninguém, você pode construir a sua história, que é o que você está provando aqui pra gente hoje, né? E achei muito bacana o que você falou aqui, que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, com certeza. E isso é muito bom, porque o dia que a gente se sente pronto, 100% moldado, isso aí já não é mais válido. A gente tem que mudar, né? Senão a gente já Exatamente. perde aquela força motriz ali que nos guia mesmo, né? Nos conduz. Eu acho que a medicina tem muito disso. Eu sou muito romântica com relação à medicina. Eu acho que muitas pessoas fazem medicina sem o propósito da medicina, né? Então, tem muito... vou fazer medicina porque é uma boa carreira. Eu também fiz uma medicina porque eu achava que era uma boa carreira. Mas, né, também não vamos... vou fazer isso, vou viver de amor, né? Não é real. E é difícil que o médico, né, não tenha emprego. Enfim, claro que a gente pensa nisso. Só que tá pouco ligado a essa missão de cura, e eu curto muito isso. Eu acho que a gente tem um grande poder, né? Quando a gente está se relacionando com o paciente. Eu gosto desse momento, eu gosto dessa troca. Então, eu acho que isso também se perdeu um pouco. E aí tem muita gente, né, no mercado e pouca gente, às vezes, fazendo diferente. Então, quando a gente está fazendo de uma forma diferente, você faz do seu jeito, você curte isso, e aí fica legal, você atrela, né, aquela história do trabalho, não faça... Como é que é aquela história, né? O trabalho não é... Ame o seu trabalho, não trabalhe um dia você quer. Isso, né, não é verdade, mas se a gente gostar, é muito mais legal, né? Se a gente curtir essa troca. Mais leve. E a residência ainda tá nesse momento, né? A gente ainda sai com essa felicidade, ali, com esse prazer. É muito cansativo, mas a gente sai cheio de vontade de fazer algo diferente. E aí, quando cai no mercado de trabalho, você se vê muitas vezes mais do mesmo. E isso é o que não vai dar certo, né? Então, as experiências que eu tive, né, tanto fora daqui como aqui, me trouxeram para observar o que os outros faziam que eu gostava. Mais uma vez eu ouvi isso, não me lembro de quem, mas principalmente você tem que observar o que você não quer fazer. Então, aí você vai fazer do seu jeito, né? Quando você sabe que aquilo eu não quero fazer. Então, eu não quero fazer uma consulta de 5 minutos.
Não, eu não quero. Então você já sabe o que você não vai repetir e vai fazer diferente, sabe? Justamente. Então, acho Eu e que a isso é Dani, a legal. gente sempre fala aqui, a gente nós temos que ter muito a clareza do nosso porquê, né? Então, e nós tentamos sempre enxergar a medicina não como um propósito, mas como um caminho. Cada um de nós temos algo que a gente faz o coração bater mais forte, né? No meu caso, eu adoro conversar, adoro palestrar. Então, assim, a medicina nada mais é do que um caminho onde eu posso exercer isso aí. E de forma a ajudar o próximo, né? Isso aí para mim, talvez é o maior pilar da profissão onde eu exerço, que é o que eu mais gosto, porque eu tenho contato com várias pessoas em um momento onde elas estão mais necessitando, né, de forma mais carente, a gente Mais pode trazer uma fragilizadas. palavra de apoio. Né? Não é isso. As pessoas estão buscando ali, né, a sua informação, o seu conhecimento para poder fazer algo, né, diferente, para curá-las, né? Então, eu acho que E a isso é muito gente bonito. normalmente inova a partir da identificação de uma dor, que é o que você falou aqui agora. E o que assim, te despertou esse olhar por fazer diferente? Certo. Como é que então, foi? eu trabalhei principalmente com lipolaser. Eu fui até speaker de uma empresa, né, com equipamento de lipolaser. Utilizo bastante a tecnologia desde então. Quando eu trabalhei no Rio com uma dermatologista bastante renomada por lá, doutora Paula Belotti. E daí vim pra cá achando, né, que eu vou levar os Slim Lipo e vai ser ótimo, que já tinha um médico que usava, mas ele só alugava. Eu falei, vou levar os Slim Lipo, tinha só o Smart Lipo. E trabalhava muito com contorno corporal no meu apelo, principalmente, apesar de ter tido uma formação muito para nariz também. Quando a gente trabalhava com contorno corporal, né, então, tipo, quero fazer uma lipo, o abdômen, né? A mama também, mas no caso a mama não sofre tanta influência de contorno se a pessoa emagrece ou engorda, né, com relação ao resultado especificamente visível. E aí eu observava que as mulheres já engordavam, principalmente mulheres, né? Eu vou sempre falar no feminino, eu gosto de falar no feminino porque eu acho que o grande público da cirurgia plástica é mulher. E aí eu via que já tinha engordado com 3 meses. Eu falei, gente, mas você já engordou? Não, inclusive meu peso reduziu na balança, doutora. Balança reduziu o peso, mas e a massa gorda? E a massa magra? E a água? E eu começava a observar a retenção. E eu lembro que na época que eu trabalhava com a Paula, eu era residente ainda. E ela avaliava os corpos das mulheres para fazer tecnologias, radiofrequências, criolipólises, né? Tinha muito essa rotatividade buscando melhorar a estética. A mulher é uma louca da estética, né? Homens nunca nos entenderão nesse aspecto. Eu acho, né? Nunca saberão. Então, eu olhava, ela tem que estar inchada, aqui é celulite. Eu falei, gente, o que ela tá olhando ali, né? E com o tempo, a palpação permite que você consiga identificar que não tem algo que não tá bacana, né? Então, eu comecei, certamente a minha visão e meu toque é o meu diferencial. Hoje eu olho foto e eu consigo ver se a paciente está inchada, se ela engordou, se ela está magra, só por foto. É bem interessante. As fotos revelam mais do que os olhos. E daí, eu comecei a fazer bioimpedanciometria, que é um exame que avalia, né, a composição, uma corrente. E conseguia comprovar que elas tinham, apesar da redução do peso, aumentado massa gorda e reduzido massa magra pelo período de repouso, por não retomar a atividade física, ou por não começar como prometido, porque geralmente existe uma promessa por trás da cirurgia, né? Não, eu vou fazer, e aí sim eu vou pra academia, doutora. Aí eu vou começar... pegamos Daniela. Tocamos. Chegaremos lá, Fazer uma visitinha pra doutora. Beleza saudável. E aí a gente, eu gosto muito de falar a gente, porque eu acho que sempre foi uma equipe, sempre vai ser. Então eu identifiquei isso e comecei a tentar trabalhar para reverter esse processo. Então eu criei o projeto Saúde Padrão na época, que tinha data para acabar, né? Então era um atendimento multidisciplinar, que é uma tendência há muito tempo. Então tinha uma personal trainer que fazia o acompanhamento da parte para a prática de atividade física, tinha uma fisioterapeuta dermatofuncional, então tratava em conjunto celulite, gordura, pós, tal. E tinha também uma nutricionista. Na época até era a Nayara Rocher, que foi uma nutricionista muito famosa aqui em Goiânia, ela se mudou, mas certamente uma das pessoas mais influentes em Goiânia com relação à qualidade de vida e saúde. E ela entrou na época, e ela foi ficando famosa e tal, e saiu, e entrou depois outra nutricionista. Só que não dava certo, as pessoas começavam empolgadas, motivadas, e no meio do caminho, não aguento mais acordar cedo, eu faço dieta, não emagreço. Eu olhava que, gente, não pode ser só falta de força de vontade, sabe? Não pode ser a única justificativa. As pessoas não podem depender de força de vontade para se manterem motivadas e alcançar resultado a longo prazo. Porque a pessoa aguenta o curto prazo, o médio não, né? Então, o que eu poderia fazer diferente? Não fazia sentido.
E nisso, eu conheci a nutrição funcional através da Raíza Ribas, que é uma nutricionista também bastante conhecida aqui em Goiânia, que trabalha com nutrição funcional há alguns anos aqui. E ela me falou do Vitor Sorrentino. Na época, eu comecei a segui-lo e falei, gente, é isso. Deve ser isso aqui, eu vou conversar com o Vitor. Ele foi muito solícito, falei com ele diretamente pelo direct. Eu consegui o telefone dele com bastante facilidade na época. E ele me recebeu no Rio, que ele atendia lá. E falei, Vitor, o que você me diz, né? Como é que eu entro nessa medicina integrativa? Eu acho que é esse o caminho. Eu já trabalho na nutrição funcional há algum tempo. Meu resultado mudou totalmente. Na época eu treinava, fazia aula de triatlon, então é uma outra vida. Eu tinha muito tempo também em Goiânia. No início eu trabalhava pouco, então eu tinha muito tempo para cuidar de mim e me dedicar a essa parte. E daí ele me deu 2 caminhos a seguir. Ou você vai pro Ítalo Rachid, que foi quem é meu mentor nessa área, sem dúvida. Ou então o Laí Ribeiro. Então eu vou pro Ítalo. Acho que vai abrir minha mente, a fisiologia hormonal. Eu sempre curti muito fisiologia. Sempre fui apaixonada por fisiologia humana. Eu até pensei em fazer fisiologia do exercício. Mas eu falei, não, o meu negócio é operar mesmo. Não vai dar certo esse negócio de ficar na medicina do esporte e tal, não. E aí, fui fazer um curso introdutório em São Paulo. Foram 6 dias, de 8 da manhã às 10 da noite. Imersivo. Até hoje esse curso existe, um curso introdutório em Ciências da Fisiologia Humana. E já eu falei, anota aí, amor, isso. pra nós fazer depois. Depois eu te passo todos. Você já tá sabendo. Tem em Goiânia, né? A farmácia artesanal trouxe para Goiânia. Então, foi muito, muito interessante de ver esse crescimento aqui também. Eu participei disso. Foi muito interessante. E daí, voltei a ser transformada. É isso. É isso que eu precisava para mudar a forma de abordar a cirurgia plástica e poder melhorar a vida das pacientes. Comecei a atuar para mim, né? Para a família, enfim, para ver como é que isso funcionava. Dentro de consultório. Nessa mesma ocasião, eu mudei de consultório para trabalhar junto com a Raíza. E começamos a trabalhar muito mais facilmente no mercado dentro de medicina integrativa. Então, eu via uma resistência, né, de entrar no mercado da cirurgia plástica. Eu tentava auxiliar cirurgiões. A maioria dos cirurgiões não trabalha com auxiliar aqui em Goiânia. Hoje tem alguns lugares, o Einstein, por exemplo, ele exige, né? Eu acho isso fundamental. Eu não vejo por que eu trabalhar como instrumentadora, né, fazendo papel de auxiliar médico, porque nós sabemos o que a gente precisa no momento do auxílio, né? Quando você sabe operar, você sabe como apresentar aquilo melhor, né? Não tem porquê. Porque é difícil, porque cada um vai fazer o seu, porque cada um só olha pro seu, né? Então já tô fazendo crítica aos cirurgiões novamente. Aqui pode falar à vontade. Rasga o verbo. Não, eu tô totalmente fora da casinha, né? Não vai ter jeito, já me posicionei. Muito legal isso, que a gente está entendendo como é que foi justamente seu posicionamento. Mas pelo que a gente está percebendo, você já mantinha hábitos saudáveis, né? Então, para você era um pouco mais fácil, digamos, ou não? Ou fazia parte já da sua rotina, comer bem, atividade física? Era algo mais recente. Eu sempre fiz atividade física, eu faço musculação há mais de 20 anos. Então, sempre fiz, mas a alimentação sempre foi muito ruim. Uma dúvida que eu sempre... com hambúrguer, né? No plantão, pizza, não é essa a vida? Então, uma questão que eu sempre tenho comigo e a Dani, a gente trabalha muito essa questão do nosso mindset, né? A alteração da nossa de percepção, que a gente precisa manter o hábito saudável antes de procurar, por exemplo, a cirurgia plástica, né? E eu achei muito interessante que você falou justamente isso aí, né? Porque se a gente vai lá e faz só a lipoaspiração, nada mais é do que tapar o sol com a peneira, né? E isso não vai se manter. Isso, uma hora ou outra, a pessoa vai voltar para os velhos hábitos de dieta não adequada. E é muito interessante ver justamente isso, que foi o seu posicionamento, foi o seu diferencial. Então, você começou no mercado com a medicina integrativa, que de certa forma foi mais fácil, e aí logo você foi encaixando a cirurgia plástica. Exatamente. Então, fui construindo isso, fazendo a pós-graduação. Eu falei, não, preciso fazer a pós, né? Já não consigo evoluir. E aí, a pós é de 1 ano e meio. Na época, eu ia começar em São Paulo. Daí, aí veio para Goiânia. Eu fiz a primeira turma aqui em Goiânia. Acho que foram já 5 turmas aqui. Mas agora eles concentraram em São Paulo. Agora tá online, né? Então, bem diferente com a pandemia. Mas foi muito legal. E aí, o final do curso no TCC, eu falei pro Ítalo, doutor Ítalo, eu queria fazer um trabalho que realmente fosse mudar alguma coisa, né? Não quero ter meu título, porque ninguém vai pedir meu título. Né? Ninguém vai falar, cadê seu certificado de pós-graduação? Ninguém tá nem aí para isso, né? O que importa é o que a gente aprendeu, sem dúvida.
E daí, vários colegas fazendo TCC, enfim, pagando, comprando. Eu falei, não vou fazer esse negócio, não. Vou fazer o meu trabalho. O meu trabalho que eu queria fazer é o seguinte. A gente tem os marcadores de inflamação que impactam diretamente no risco no risco de tromboembólico de um paciente. E cirurgia plástica, o medo das pessoas é morrer, principalmente de embolia pulmonar. Né? Certamente é a complicação mais temida. Tem uma trombose venosa profunda e evolui com uma embolia pulmonar. Então, o que se faz? Hoje em dia, Clexane. Tem gente que usa 30 dias, 40 dias. Ortopedia, isso é bem real também, né? Então, ou então, em obstetrícia, as mulheres usando durante a gestação, eu sou contra tudo isso. Eu acho que a gente está, mais uma vez, tapando o sol com a peneira. E comecei a identificar essa relação direta, é só a gente lembrar de bioquímica, e a gente vai lembrar que tem NF-alfa, interleucinas, homocisteína, que não é tão comum na prática da maioria das pessoas que não trabalham com integrativa, mas está lá na escala de Caprini, que é uma escala que a gente utiliza para essa classificação, para entender o risco e quais medidas preventivas a gente vai tomar, né? Eu falei, gente, isso aqui tem relação direta. É possível mudar isso? Se eu sei que eu consigo mudar os marcadores, se eles são mutáveis, eu consigo mudar risco. E aí, realmente, eu estou atuando em prevenção. E não trabalhando depois do problema ter acontecido. Então, eu comecei a propor esse tipo de tratamento. Eu fazia um trabalho pré-operatório, um trabalho pré-operatório. E aí, criei um protocolo para tentar facilitar a replicação disso. Então, o meu grande negócio hoje, certamente, é a pesquisa com esse protocolo, onde eu trato o paciente 3 meses antes, reduzo esses marcadores de inflamação, muda o risco, né, de complicações e melhora a recuperação no pós-operatório. E aí, depois eu resgato o que a cirurgia gerou de inflamação novamente com mais 30 dias de tratamento. Fantástico. Então, só para a gente entender e para o pessoal também, quanto tempo antes, e além do risco de tromboembolismo, a gente fala de complicações em geral. O que você conseguiu perceber de melhorias? Muitas coisas. Certo. Bem, então o protocolo em pesquisa, né, para tornar factível que as outras pessoas reproduzam, são 3 meses. Parece muito, mas geralmente em cirurgia plástica, né, as pessoas, vem aqui saber quanto é para poder operar. Tem aquela que vai, tipo, hoje quero operar semana que vem, e a maioria dos cirurgiões vai operar. Eu, no ano passado, pra vocês terem noção, eu operei 3 pacientes dessa forma, em 15 a 20 dias. Todas as outras pacientes entraram em tratamento prévio. Ou seja, ninguém está apto para operar, praticamente. Então, compreendendo que a inflamação vem de várias alterações da saúde e que a gente tem várias queixas, e é isso que são os meus formulários, né? Então, os formulários existem para tentar facilitar também essa análise e gerar Big Data. Então, ali a gente consegue, eu tenho comprovação, pelo menos dos pacientes que chegam até mim, né? Da minha estatística. Seu N, né? Exato. O que chega até mim, que imagina-se que já são pessoas que já estão buscando saúde, né, geralmente. Hoje eu já tenho esse perfil de paciente. Então, a gente consegue entender quais são as queixas da maioria das pessoas. E aí, através dessas queixas e da rotina, então, come glúten muitas vezes, ou lácteo, não bebe água, né, nunca faz acompanhamento, nunca fez atividade física, isso tudo a gente já vai percebendo qual é o perfil de saúde do indivíduo, né? Dos últimos 2 anos para cá, é mais o que importa. Então, se você é sedentário há 2 anos, você realmente é sedentário, né? Se você sempre praticou atividade física, vai mudar? Vai, mas 2 anos sedentário, você já teve uma perda real da sua massa magra, né? Do que você já tinha construído. Então, eu comecei a identificar a partir desse cenário de alteração do estado de saúde. A mulher tem queixa de gordura localizada, cansaço e ansiedade. É uma tríade que está presente em mais de 80% das pessoas. Então, a pessoa quer ficar magra, cansada e ansiosa. Ela come, tá cansada para ir treinar e quer ficar magra. Não vai fechar. É ciclo de insucesso. E aí eu consegui interromper esse ciclo através do tratamento. Então, a gente consegue melhorar, basicamente, essas queixas relacionadas à alteração de qualidade de vida. Então, queda de cabelo, uma sonolência, geralmente traz um pouco de alteração tiroidiana. Retenção de água é muito importante. A maioria de nós tem muita retenção por inflamação. Então, se eu tenho uma paciente muito retida no pré-operatório, ou um paciente, né, pensando até em cirurgias ortopédicas ou obstétricas ou ginecológicas, a gente tem um paciente que vai, com a reação inflamatória local do trauma que a gente gerou naquele tecido, a gente vai ter uma inflamação ali aguda. E o paciente está inflamado cronicamente.
Então, eu vou piorar a reação inflamatória e eu vou lentificar o processo de recuperação. Se eu tenho menos inflamação, esse paciente se recupera mais rápido desse processo inflamatório, então eu tenho um edema de resolução mais rápida, né? Ele incha, fica mais inchado por menos tempo. E quanto mais inflamado, mais inchada. E aí, as minhas pacientes, os pacientes que eu trato, claro que eu tenho pacientes masculinos, não vou negligenciá-los. Mas é muito claro, primeiro, dor, porque é a resposta endócrino-metabólica ao trauma, mais uma vez. Cicatrização. Né? Cicatrização, sem dúvida. Então, eu trato com antioxidantes, a gente melhora todos os cofatores que vão trabalhar realmente a parte de cicatrização. A gente melhora a vitamina D, melhora a flora intestinal. A minha grande bandeira é trabalhar flora e saúde intestinal, porque você reduz ele paralítico, você reduz vômito no pós-operatório e náusea, que muda muito, né? A hidratação da paciente, a energia dessa paciente. Então, muda tudo no pós-operatório, né? Muda inchaço, muda a recuperação. Sensacional. É muito legal. E faz todo sentido, né? Total, Só a gente explicar. total. Mas esse posicionamento seu, de início, eu tenho certeza que você enfrentou muitas barreiras, né? Porque, por exemplo, até o paciente mesmo chega lá, não, quero fazer uma lipo. Tá bom, você vai ter que seguir esse programa, daqui 3 meses a gente vai fazer. Eu falo, não, você não tá entendendo, eu tenho um carnaval, eu quero o carnaval tá pronto, né? Como é que foi você convencer sua clientela que isso era importante? Então, não foi difícil. Sério? Porque quando a gente explica isso aqui, quando eu explico pra ela e mostro, porque o grande tchan é a gente trazer autoconsciência não. Autorresponsabilidade é o depois, mas primeiro consciência a respeito do que a pessoa está escolhendo. Então a pessoa fala, mas eu tô fazendo dieta. Tá, qual é a dieta que as pessoas fazem? Restrição. Restrição calórica. Restrição calórica não vai trazer resultado a médio prazo. Então, geralmente, o que se faz? Eu preciso que você emagreça 10 quilos. Já trabalhei muito tempo assim. 10 quilos. A mulher emagrece em 2 meses, tá magra 10 quilos. E depois? Não tem jeito, ela não vai continuar comendo restrita. Ela emagreceu para operar e depois ela vai engordar novamente. E muito mais rápido do que, claro. Só que aí entra nessa história, né, que as pessoas já estão cansadas e frustradas de restrição e de perder resultado. E daí, então eu vou comer porque não tá tendo resultado. Eu tô muito cansada, eu não consigo. Eu sou ansiosa, eu não consigo parar de comer meu doce. Tira tudo, mas não tira meu café com leite. Então, assim, as pessoas estão buscando ainda desculpas para não modificar hábitos. Só que quando você torna aquilo consciente, você consegue modificar. Porque eu falo, você comeu glúten, amanhã você tá como? Inchado. Né? Dor Então, de cabeça. inflamada. E aí a pessoa não repara, geralmente. Eu fui essa pessoa, então é muito mais fácil quando a gente vive isso. Eu era a pessoa do glúten, do laticínio e do açúcar. Eu vivi a base de glúten, laticínio e açúcar até os 28 anos. E daí eu comecei a observar, gente, se eu continuar assim, onde eu vou parar, né? Eu sou tão jovem, eu sou médica. E meu intestino não funcionava, eu tinha péssima qualidade de fezes, que era algo que eu nem conversava, obviamente, né? Ninguém fala de qualidade de fezes. Mas eu pergunto para minhas pacientes, como são suas fezes? Não é bom. Normal. É normal. Faz 5 dias hoje. Não é assim? 5 dias normal. Eu tomo um laxante toda semana. Isso aí é um paciente muito grave, que eu não opero certamente em menos de 6 meses. Não opero. Então acho que nós dois não somos o perfil para operar por enquanto. E a gente bate muito aqui na tecla do Inova, como a informação, ela empodera e ela muda todo um cenário, que é justamente isso que você está falando. Quando você põe as cartas na mesa e você consegue provar, logicamente, a partir de um conhecimento técnico, de muito estudo, de muito embasamento, você consegue provar para esse paciente por que isso acontece, como isso acontece e qual vai ser o resultado, se for para esse caminho ou para esse. Eu, quando fui fazer uma cirurgia, teve o médico, ele até de telômeros, ele me falou na consulta. E eu falei, gente, isso é sensacional. E assim, fez todo sentido. Então, foi um trabalho... eu não sei nem se você o conhece, depois a gente, para não citar nomes. Mas assim, trabalha com todo esse processo de pré-operatório, isso no interior. Então, assim... Eu acho que isso é possível porque hoje a internet está aí, a gente também vai falar um pouquinho de telemedicina, mas o conhecimento ele é dispersível para todos. E todo mundo que trabalha com cirurgia, a própria medicina, eu falo assim que a medicina integrativa, ela não é o futuro da medicina, ela é a medicina do futuro. Todo mundo vai ter que estudar um pouquinho, não tem como negar a importância dela. Ela está em tudo. Estão estudando.
E os pacientes estão já querendo, eles querem, ele busca você já querendo algo. Se você não oferecer isso para ele, não, isso não faz sentido para mim, porque eu já assisti o curso de não sei quem, já vi o curso do Flávio Passos, já assisti o curso do Vitor Sorrentino, eu já assisti, sei que o Luciano Bruno fala dos chás, nananã. Então o paciente já tá buscando. A gente que tá ficando para trás, sabe? Porque nós não nos cuidamos. E tem muito principalmente. O médico é o pior, gente. O médico é o pior paciente. Real, cirurgião, então... péssimo, não come o dia inteiro. Então, não, cirurgião plástico. Eu acho que e na medicina a gente tem muito uma aversão à modernidade, né? Como é que pode? Também. E eu falo principalmente no ortopedista. O ortopedista, eu gosto muito da parte de esporte, a parte de prática de atividade física, de dieta. E eu vejo o quanto a gente trazer isso, a questão da medicina integrativa, a importância da alimentação. Sei lá, por exemplo, a gente vai repor glutamina. No pós-operatório, o paciente tem um benefício assim, que é indiscutível. Aí pra gente, pro tradicional, é charlatão, é blogueiragem, né? É difícil. Eu ainda acho que na cirurgia plástica já tá um pouco mais aceitável hoje, né? Mas você desbravou isso, né? Sim, aqui em Goiânia, com certeza. A gente volta a bater na tecla. A partir do momento em que você tem conhecimento técnico, científico para provar por A mais B, não dá para falar que é charlatanismo. Com certeza. Mas continuam falando. Porque as pessoas repetem sem saber. Eu já repetia. Sabe? Então, assim, eu fiz 15 anos de formada esses dias. Na ocasião, eu já conhecia pessoas, né, que trabalhavam com integrativa, com anti-aging, né? Era anti-aging, não pode mais falar anti-aging. Mas já trabalhavam com isso, eu tive um approach, mas eu mesma não entendia o que as pessoas faziam, porque elas não podem falar muito a respeito. E daí eu comecei a me posicionar nesse sentido também. Recentemente eu tive até um embate com um anestesista da nossa equipe, porque... mas como é que você vai usar reposição de cortisol e aí a corticoide? E daí eu falei, então eu vou te provar que isso existe. Não aceitam. Tudo bem, a gente tem que trabalhar dentro do que é aceito. É claro que sim, né? A gente vai trabalhar sempre a segurança. Só que a própria paciente te fala, mas doutora, eu concordo, eu sinto melhora, eu vejo o resultado, você tem respaldo científico, na verdade o que a gente tem é muito artigo científico, só que o que se repete é, não tem comprovação científica. Aí eu falei, então eu vou fazer uma comprovação, eu vou comprovar, eu vou falar e eu vou me posicionar, porque se eu quero que mude, eu acho que eu preciso me posicionar. E eu tenho prova social e eu tenho prova estatística. Então por isso que a medicina é baseada em evidências, né? Exato, então a cirurgia plástica é baseada em evidências. Total. Para isso a gente fez a pesquisa, né? Então existe uma pesquisa, muito moroso, né, gente? Não é para fazer pesquisa, a verdade é essa. E daí eu trabalhei alguns anos, inclusive com uma administradora que trabalha com ISO, ela me ajudou. Quando ela ouviu minha história, ela falou, como assim? Não, você tem que fazer isso. Que era a história do TCC, que eu já fui embora do TCC. Mas o Ítalo, na época, falou, se você fizer isso, se você fizer um protocolo, mudando, né, os resultados marcadores que nós conhecemos como fazer. Na cirurgia plástica, você muda a cirurgia plástica do Brasil e do mundo. Eu olhei e falei, não, nem era meu objetivo, Calma. assim. Eu só queria mudar aqui, né? Então, primeiro comigo, que tava querendo fazer, né, ver se dá certo e tal, porque eu já via resultado com o meu paciente. E daí comecei a realmente colocar isso para dentro da cirurgia plástica, né, para poder entrar nesse mercado e mostrar para os colegas como a gente pode atuar de forma melhor. Esses dias a gente teve um seminário sobre pós-bariátrica. E daí vieram alguns cirurgiões de São Paulo, né, compartilhar um pouco da experiência deles, e eles trazendo a reposição de micronutrientes, que todo mundo sabe, quem faz bariátrica tem que usar B12. Gente, muito além de B12, né? Então, B12 não é nada, fora todo o resto. E falando de probiótico, que daí um colega falou, Thaís, você fala disso há tanto tempo, você fala de probiótico há tanto tempo, e os caras estão vindo agora e a gente está aqui, nossa, que bom, probiótico, e a gente deveria ouvir mais de você. Eu falei, com certeza. Você me lembrou uma frase, seja a mudança que você quer ver no mundo. É verdade. É verdade. Então, daí eu faço isso, claro, né? As pessoas conhecem dos meus hábitos também. Vem em centro cirúrgico, né? Na verdade, eu tenho uma programação também do que eu vou comer no meio de cirurgia. Às vezes, eu já comi muito ovo cozido em cirurgia. E a galera, você vai comer ovo cozido? Eu falei, vou comer ovo cozido. Não tem nada pra comer aqui. Aí eu pedi ovo cozido e levavam pra dentro do centro cirúrgico. Então, não, Thaís, é muito certinho. E as pessoas me zoam, né? Eu não entendo o que a pessoa zoa e implica com o que tá fazendo certo. Sabe? É uma coisa que eu nunca vou entender. Fazer o errado, né?
Pois é, mas por quê? É difícil. Né? Por que a pessoa critica quem tá fazendo o correto? Então, nossa, Thaís, que bacana, como é que você faz? Por que você come um ovo? Qual a resistência da pessoa comer um ovo, gente? Tipo assim, não vou comer ovo cozido. É muito melhor eu comer aqui meu salgado, eu tô muito melhor que você. E quando você nega um refrigerante, tanto que você nega inconveniente? Não é? Por que você tá dieta? Na copinha lá do centro Bobagem. cirúrgico, todo mundo com a coca, você vai lá, não quero não. Verdade. Você é chato, você é antissocial. Então. Aí você pensa, doutora Thaís, não, doutora Thaís toda certinha, não tem jeito e tal. E daí eu fico tentando mostrar para as pessoas que não é bem assim. Então, vocês estão aqui hoje, inclusive, né? Com bolinhos, salgadinhos, enfim. Que tá tudo bem, galera. Então, tudo bem, né? saudável, deixando bem claro para quem tá ouvindo a gente Super. aí. Pois é verdade. O consumo a gente tem, inclusive, eles também na degustação da clínica. Então, na clínica a gente tenta mostrar para os pacientes que existe saúde com um bom sabor, né? E aproveitando, voltando à questão para quem está ouvindo a gente e não conhece tanto, a gente está falando muito termos até um pouco mais técnicos, né? Mas a gente consegue quantificar essa prova inflamatória, a gente consegue mostrar para o paciente com números, né? Com números, que daí é palpável, né? Sem dúvida. Mas o paciente sente muito mais na qualidade de vida. Então, quando a gente vai... volta à história da consciência. Então, você veio a primeira vez aqui na consulta, você tinha queixa de angioedema respiratório. Uma médica que eu vou operar, inclusive, sexta-feira. Eu já operei anteriormente. Ela tratou 9 meses antes, uma obstetra. Super querida. E ela enveredou do câncer para a gestação descomplicada. Com o conhecimento da área. Começou a estudar mais medicina integrativa, inclusive. E daí tinha várias alterações de angioedema, usava corticoide diariamente, usava antihistamínico, antialérgico diariamente. E ela falou, Thaís, eu vim aqui porque eu não acho que eu tô saudável para operar. Então, eu queria ver como é que você vai trabalhar nesse sentido. Foi muito interessante. Hoje ela não usa antihistamínico, não teve nenhuma reação nunca mais. Então, assim, é muito legal observar. Né? Então, a queixa de queda de cabelo diminuiu, o cansaço também, sonolência também, retenção de água, insônia. Você trata um conjunto que não é doença, mas que é alteração de qualidade de vida. E aí o marcador vem muito mais para a prova mesmo, para o paciente entender quanto melhorou ou quando não melhora, por que não melhora. E aí a pesquisa me trouxe muito isso, porque um detalhe que acontece muda tudo. E eu estava fazendo uma condução de 3 pacientes... na época de pandemia, e aí um teve Covid. A outra tomou vacina e logo depois evoluiu com uma amidalite e usou antibiótico. Isso acaba com o tratamento. Então, cada vez que usa antibiótico, você quase vai para estaca zero. Cada vez que usa um corticoide intramuscular, né, que tem um efeito sistêmico muito importante, volta muito a estaca zero. Então, são várias situações, principalmente o corticoide. Eu fiquei bem impressionada com o que eu observei numa paciente em pesquisa. Então, a gente tem tanto score de inflamação. Então, você pontua, score, só que o score não fecha. É muito estranho, sabe? Uma coisa que eu fico questionando. Tem um marcador chamado fosfolipase A2, que a gente não consegue fazer fora do inflamograma sistêmico, que é um exame bem mais oneroso, e que foi o que a gente usou em pesquisa para poder conseguir fechar. Só que para isso eu precisava de investimento, né? De pesquisa, de bolsa, enfim. E foi isso que aquela administradora que eu comentei falou, não, você precisa, a gente vai conseguir uma bolsa para você. E a gente conseguiu uma bolsa. É uma outra história. Da inovação, inclusive. Foi assim que eu cheguei na inovação. E daí, na parte de tecnologia, né? E daí, o inflamograma a gente consegue quantificar realmente, só que são marcadores bem precoces, que estão mudando desde 6 anos de vida. E daí a gente mostra que melhorou, aqui não. Então, eu tenho óxido nítrico ruim, significa que ela tem mais chance de isquemia. Se eu tenho uma lipoproteína aumentada, uma paciente tem mais placa. Será que é uma placa instável, com mais risco de romper e aumentar a chance de trombo? Será que o fibrinogênio é alto, o sangue está muito espesso, aumentando o risco de trombo também? Então, eu consigo entender, né, o que a gente tem de tendência para aquele paciente de acordo com os marcadores. Hoje eu estudo teste genético também, então o teste genético facilita ainda mais essa compreensão, inclusive para cicatrização e tudo, mas fica mais interessante e os próprios médicos que já aplicaram notaram diferença. Então isso é legal, né? Já estamos nessa fase agora. E existe algum outro tipo de protocolo que vocês fazem para, por exemplo, cicatriz hipertrófica, queloide? Existe também, então dentro dessa parte... É tudo baseado aqui. E eu trabalho muito com óleo essencial também. Eu acho que eu sou apaixonada. Você, inclusive, é um outro galera, negócio. desenvolveu, né, um mix Health Plus, que é o blend cicatrizante. É blend cicatrizante. É. Fala pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Vocês pesquisaram, chegaram nisso como? Eu sou uma aficionada. O João um dia
Ele deitou e disse assim, nossa, amor, eu tô com tanta saudade de sentir seu cheiro, eu só sinto cheiro de lavanda. Usou um lang-lang, boba. Já melhora, né? Afrodisíaco, entendeu? É Lá em verdade. casa, na cozinha é um cheiro, na sala é outro, no quarto, do banheiro, pra cada lado é o... Como é que chama? O negócio não é modificador, não? É o difusor. Difusor. É o difusor, é verdade. Os óleos essenciais, eu conheço... Eu tenho uma amiga que é paciente também, que foi talvez uma das pioneiras aqui. Ela me apresentou na época, quando veio para Goiânia, muito forte, se tornou muito forte, né? Ela é bastante conhecida aqui, Mami Natureba, como Mami Natureba. Ela começou a utilizar para a filha dela, porque ela não queria usar pomada de corticoide ou pomada de antibiótico, né? Para lesões, para tudo que as crianças vão tendo. E ela conheceu essa possibilidade e entendeu que era um negócio interessante, promissor, trouxe e me chamou para ver a palestra. Thaís, tem tudo a ver com você tem essa pegada, acho que tem tudo a ver, é um outro negócio e tal. Na época eu falei, bem legal, mas preciso testar, não tenho um grande conhecimento sobre óleos, vou testar em mim, na família e conto para você depois. Nesse tempo, conto para você depois, eu perdi um pouco o time do negócio inicial e despertei um pouco mais tarde. Mas identifiquei que era muito legal para mim, para os meus filhos, né? Fez muito sentido. Comecei a utilizar para os pacientes, quem tem gente que é aberta, tem gente que não. E comecei a trabalhar, até por conta dela, a gente criou juntas esse blend. Que bacana. E aí eu já trabalho com esse blend. Não tem uma paciente minha que opere que não use o blend cicatrizante. Ela já fala, não, quero levar o blend, né, doutora? Eu já vou levar o blend. E a ideia de misturar foi resolva a dor do paciente, que não vai comprar um frasquinho de cada um, né, para poder misturar, se ela não quiser entrar nessa. E continua ajudando na questão da cicatrização. Eu gostava muito de usar vários ativos de crescimento, né, fatores de crescimento vascular, epitelial, enfim. Só que eu não gostava da qualidade da ferida, que ficava meio úmida. Então eu queria algo que ficasse mais seco. E eu fiquei impressionada com o poder da copaíba como anti-inflamatório, melaleuca. Nossa, incrível, seca a ferida, muito, muito bom. E o reparo do frankincense. Então, uma melhora de qualidade de ferida, sem dúvida. Eu fiz uma live até semana passada só sobre isso. E foi bem legal. O conteúdo a gente consegue aplicar de acordo com esse conhecimento. Mas também, se a gente não tem muita inflamação no paciente, ela tem menos depósito, né? Menos desequilíbrio entre depósito de colágeno e degradação. Então, também tem uma melhor qualidade. E, principalmente, melhorando o hábito de vida, ser uma tendência genética. Isso é o grande ponto. Ah, não, eu tenho queloide, doutora. Não tenho medo de operar porque eu tenho queloide. Mas, mesmo que seja uma tendência genética, se você tem bons hábitos de vida, você não expressa o seu código genético, né? Então, você tem uma mudança na sua epigenética. E daí, não é porque você tem uma genética favorável que aquilo realmente vai acontecer. E a gente está nesse nível na medicina, sem dúvida. Isso é muito incrível. Mais uma dúvida. Como a gente vai combater esse quadro inflamatório com uma dieta? Claro que ela não é necessariamente de baixa caloria, mas é uma dieta saudável que a pessoa vai emagrecer. Já chegou ao ponto de você conseguir reverter a necessidade de uma cirurgia plástica com a dieta que você já inseriu? Aí você perdeu o paciente, de certa forma. Mas ganhamos outras coisas, né? Legal, né? Sim, já aconteceu. Mas, principalmente quando a gente tem um quadro não necessariamente de contorno corporal, né? Então, a paciente que queria, às vezes, fazer uma troca por contratura capsular, uma troca de prótese por isso. Muito comum, tem chegado muito. E daí, quando a gente melhora o copo que está transbordando, eu esvazio o copo, em vez de só tirar a água que está transbordando, eu mudo, né? Então, o corpo deixa de reagir tanto. Então, a contratura grau 1 já reverteu, o paciente deixa de operar naquele momento. Ou eu tive vários casos, na verdade, da paciente que fala, não, então, acho que eu vou melhorar primeiro a minha saúde mesmo, depois eu penso na cirurgia. Aí eu, droga, não deu certo. Então, aí eu fui mudando, né? Minha forma de abordagem, né? Como a minha equipe aborda hoje, essa programação cirúrgica. Então, hoje, eu faço uma proposição de tratamento de 3, 6 ou 12 meses, de acordo com o estado de saúde da paciente. E do exame físico também, né? Então, eu avalio, histórico ruim, né? Tem um histórico de doença aqui. O exame físico mostrou muita alteração intestinal, muitas alterações de retenção de água mesmo, alteração de couro cabeludo, e dá pra gente avaliar. Daí, isso aqui vou melhor tratar 6 meses. Daí, o exame só confirma, né? Na verdade, mas eu já faço uma proposição para a gente já entender quando essa paciente vai operar. Mas é legal, porque daí pelo menos eu consigo reduzir volume, né? E isso muda tempo, porque tempo certamente em cirurgia é importante. Vocês perguntaram só uma coisa do convencimento, e eu não falei de um grande mote.
Fiz uma consultoria uma vez com o André Diamant, uma mentoria do Sexy Canvas, conhecem? Muito bom, né? E a cirurgia plástica é super sexy, na verdade. A cirurgia plástica tem 5 de 7 pecados capitais. Então, a gente vende, né, luxúria, vende gula, vende inveja, vende ira. É algo louco, por isso que funciona tão bem, né? Por isso que é um mercado tão promissor no Brasil, tão bom, tanta gente vem pra cá ou no mundo, né? Mas a brasileira gosta muito. Então, a grande questão é o medo da plástica. Então, tem muita gente que tem medo. As pacientes que me procuram hoje são geralmente pessoas que têm medo de operar. Ah, porque eu tenho uma doença, tenho medo. Ah, porque eu tenho medo de morrer e deixar meu filho. Eu tenho medo da cicatriz, medo da dor, medo da anestesia. E aí, quando a gente oferece segurança, a gente melhora o medo. Né? E, na verdade, hoje eu já compreendo que quando a gente melhora o intestino, a gente melhora o medo. E daí, convencer assim, né, oferecendo segurança, fica bem fácil. Nossa, legal demais. Engraçado, né? Tanto que casou bem com o nosso episódio anterior, né? A gente falou só disso, da importância da dieta. Inclusive, hoje a gente fez um post também na página sobre nootrópicos, né? Que são esses moduladores, algumas substâncias. Na verdade, algumas coisas que a gente pode lançar à mão para realmente melhorar esses quadros de depressão, ansiedade. E tem tudo a ver aqui também, né? Totalmente. É um hack. Agora, né, que a gente faz. A questão do intestino ser o novo cérebro. Mas isso aí acho fantástico a importância. Tem um livro que eu li, chama Sem Limites. Ele fala, o autor John Quick, fala de medidas que a gente pode fazer para nos tornarmos super-heróis. E ele divide em questão de concentração de prática esportiva. Aí na parte de aprendizado e concentração, ele fala a importância da dieta, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, você consegue nos motivar, aumentar a questão de foco e concentração através da dieta, né? A gente, muitas das vezes que está nessa fase, eu e a Dani, de residência, a gente deixa de lado a saúde, né? Achando que é trabalho. Muitas das vezes nós estamos sendo os maiores prejudicados, né? Mas é muito, muito bacana quando a gente começa a trabalhar com isso. No seu caso, que você vende isso, a gente que prega isso, tanto através do Inova quanto através das nossas páginas pessoais, você é meio que obrigado ou forçado a seguir por aquele caminho, porque se você vai pregar alguma coisa, você tem que fazer. Né? Não adianta, né? Se você não for exemplo, então você é um grande estímulo, na verdade. É um grande estímulo. Hoje, na verdade, isso nem me estimula, sabe? Pra falar a verdade, assim, hoje, né? Mas eu sinto que é uma inspiração para as pacientes, para as pessoas, só que já virou até o contrário. As pessoas acreditam que você vive uma vida de mentira, que você vive apenas sem comer nada, que você só come perfeito. Então é importante a gente mostrar que a gente também não come certo. Então eu já tô no contrário, sabe? Preciso mostrar que eu como hambúrguer, preciso mostrar que eu bebo cerveja. Que ela não bebe. Não bebe. Thaís não bebe. Não bebe, né? Thaís não vai não, né? Então, assim, não é bem assim. Bebo. Mas eu vou usar certamente várias coisas para fazer meu corpo responder melhor àquela agressão. Não, então, eu acho nesse nível da loucura. A máxima, talvez, da questão do hábito, o hábito não é para te prender, ele é para te libertar, né? Claro. Se você mantém o hábito saudável, você se permite a tomar aquele momento, aquela cervejinha sem culpa, né? Isso aí que eu acho que é o mais importante. Porque a gente fica naquela, segunda-feira eu começo a dieta. Aí na segunda-feira você começa. Na terça-feira de manhã, você mantém dieta. Na hora do almoço, hoje já tá meio canseiro. Aí você come errado. Eu gosto muito de podcast para essas coisas, sabe? Eu acho que podcasts trazem muita essa reflexão. Eu prescrevo muito podcast mesmo. Legal. Eu acho que eu consigo facilitar para a paciente compreender o que eu quero dizer para ela prescrevendo podcast. Porque eu ouço e falei, isso é legal. O que eu sempre falo para a Dani é, por exemplo... Nós somos muito fãs do Bruno Perini, que tem um podcast sobre finanças, mas acaba que é uma lição de vida, né? E ele é uma pessoa que a gente gostaria de manter no nosso network. Mas como eu não consigo conviver com ele, a melhor forma é consumir o material que ele produz, né? Então, é o que a gente tenta fazer aqui também, né? Trazer pessoas que têm esse mindset junto com a gente. E uma dúvida, esse programa seu, ele é feito só de forma presencial ou você atende à distância, já exerce a telemedicina? Como é que funciona isso aí? Não, tem que ter a distância, né? Inclusive, é uma oportunidade de a gente fazer o tratamento prévio, já que geralmente quem está longe se programa para vir.
Então, não só, acho que Goiânia atende muita gente, né? Muita gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, a gente tem muita paciente do interior, né? De Goiás, assim como de outros estados do Brasil. Então, isso facilita muito, sem dúvida. A telemedicina veio para facilitar. Eu já atendia antes online, apesar de não ser algo tão fácil. Claro que o exame físico nunca vai ser substituído, apesar de algumas tecnologias mostrarem que sim. Eu não acho que o toque, né? Não tem como, gente. O toque é o toque, né? Como é que vai querer falar que o toque é diferente? O robô vai tocar e vai ser igual você tocando. Não acredito. Mas cirurgia robótica tá aí para talvez, né? Mudar esse meu conceito. Mas a gente consegue, né? Modificar hábito de vida, implementar tratamento. A foto e as medidas trazem muita informação. E como a gente trabalha a saúde, é através da orientação e da mudança de hábito de vida que a gente trabalha para melhorar antes da cirurgia, que a gente já está ganhando tempo. E daí, quando a paciente vem para a consulta presencial, ela, teoricamente, já fez esse trabalho. Só que eu vejo que é um desafio. A distância é muito mais difícil, principalmente para quem mora fora do país. Eu tenho muita paciente nos Estados Unidos, Europa, e é mais difícil orientá-las sobre como fazer, né? Elas são brasileiras ou são Geralmente nativas? brasileiras. Brasileiras que moram fora, né? Então, geralmente não opera É pacientes. curioso, né, pessoal? Eu falo até muitos para Dani, né? Europeia, a americana, eles não têm essa vaidade que o brasileiro tem, né? Não tem jeito. Assim, elas são muitas das vezes muito bonitas, né? Loira, dos olhos verdes, mas assim, o corpo não é aquele corpo trabalhado, né? Nosso padrão de beleza é diferente, né? Bastante. A nossa exigência é outra, Exigência, eu acho também. Inclusive, quando a gente vê, né, congresso, vai para o congresso internacional, então os palestrantes internacionais vêm para cá, elas mostram resultado. Mas esse resultado é motivo de cirurgia aqui, né? A paciente busca operar porque ela tem essa mama. Então, é bastante exigente. A gente trabalha... Por isso a gente está tendo tanto problema também, né? Porque as pessoas estão com expectativas surreais, né? Eu nem diria... São surreais. Não vão alcançar. E isso gera mais frustração. E daí a culpa é do cirurgião e não dela, né? Que não está fazendo a parte dela para alcançar aquele resultado. E é claro, porque não é factível para ela alcançar aquele resultado que ela está vendo no Instagram. Então, a gente sabe, né? Que Instagram, essas mídias sociais estão gerando esse estímulo, né, que não é tão legal, de perfeccionismo, de selfies, que a gente está vendo nossos defeitos, não aceita os defeitos, tudo certo. Tem a parte boa e tem realmente Inclusive, o próximo episódio a gente vai falar disso, né? Com a Ellen, sobre saúde mental. É? Já fazendo o nosso jabazinho. Já fala, né? Já faz a escassez. E voltando, então, para a telemedicina, a gente... você falou que atende já há algum tempo, né? Isso entrou em vigor agora, né? Principalmente aí em caráter emergencial depois da pandemia. Mas você vê que tem uma boa relação, consegue construir uma boa relação médico-paciente? Como é que é isso dentro da cirurgia plástica? Sim, acho bem tranquilo. As consultas são longas também, né? Minhas consultas, a minha primeira consulta para cirurgia plástica é de 1h30. Uau! E assim, era 1h10, aí eu não tá dando. Vamos para 1h20, não tá dando. Agora a gente mudou para 1h30, tem uns 3 meses. Para a parte só de saúde mesmo, quando o paciente vem para falar de saúde, enfim, são 2 horas. Às vezes 2h30 se trouxer exame. É muito tempo. Meu Deus. E é uma consulta que eu realmente faço cada dia menos, porque meu foco é trabalhar, né, só a beleza saudável, cirurgia plástica, e para isso eu montei toda essa estrutura. Então, essa questão do protocolo, enfim, segue fases de tratamento, que daí eu tentei até patentear, mas não dá para patentear método, mas é um método saúde padrão. Então, para poder facilitar essa replicação, como eu comentei, mas primeiro dentro da minha clínica, né? A gente tem outros médicos que hoje absorvem também essa demanda que eu não consigo absorver nessa área de saúde. E daí, eles trabalham dentro dessa metodologia, dessa compreensão de Slow Beauty, Slow Health. E daí fica mais fácil de eu ir, né, avaliando se ele está conduzindo o paciente como eu acredito, porque daí está dentro da minha casa, né, então precisa ser da forma que eu acredito. Eu não sou a favor de trabalhar modulações sintéticas, eu sou bem criteriosa nesse sentido. Não acredito, acho que o resultado vem rápido, mas tem muitas consequências que não são fáceis de tratar.
Então, não adianta a gente fazer estímulo sintético e vai ter muita conversão em DHT, aí cai o cabelo, e aí diz que é por conta do hormônio. Então, é muito importante essa visão bem clean, e é o tempo mesmo. A gente está há 30 anos piorando. Como é que você quer em um ano, gente, resolver todos os 30 anos? Mas o próprio nome é muito convidativo, né? O chip da beleza. Ai, pois é. Fácil demais, né? Você falou em um ano, tá até quase médio prazo, né? Que as pessoas querem esse resultado em 3 meses, né? Sim, de preferência. Normalmente ele dura, né? Pro de verão. 6 meses. Com certeza. Aqui, no caso, o verão é no meio do ano. Eu fui aprendendo também. Aqui acho que é verão sempre, né? Quase. Mas a alta temporada é tá bonita no Araguaia, né? Então, já começa essa época, a galera já pensou no Araguaia pra tá bonita no Araguaia. E hoje, o que faz seu coração bater mais forte? A cirurgia plástica ou a parte da medicina saudável, integrativa? É a cirurgia plástica mesmo, saudável, sabe? Eu amo operar, mas eu gosto de operar dessa forma. Então, eu também demorei muito a encontrar a minha equipe, a encontrar o meu lugar com relação ao hospital que oferecesse segurança. Então, claro que eu opero em outros lugares, mas eu hoje opero praticamente só no Hospital Einstein. Foi algo que eu fui construindo, assim. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu nunca imaginei que eu pudesse operar no Hospital Einstein, né? Assim, para mim é algo que a gente pensava em São Paulo. Eu ia atuar em São Paulo, como é que eu vou operar nos melhores hospitais do mundo? Né? E minha mãe falou, você não imaginava? Eu falei, claro que não, mãe, nunca imaginei. E daí isso é um motivo de grande orgulho. Então a gente tem, né, protocolo, segurança. Se eu falo de segurança e excelência, como eu não vou oferecer o mesmo num momento tão importante. Então isso é muito bom, é um crescimento muito importante para mim. De que a gente falou mesmo? Te batia o coração mais forte. Então, esse momento da cirurgia, sabe? Dessa forma, com prazer, com uma equipe bacana, sabe? De boa qualidade, me deixa muito feliz. É um momento, assim, é muito esperado, né? Então, operar, ver como essa paciente vai reagir ao pós-operatório e o que a gente fez, o que foi que não deu certo, por quê, e o que a gente tem que trabalhar depois. E aí, depois, eu continuo trabalhando essa paciente até 1 ano. E a maioria continua comigo, né, na verdade. Mas o meu pós-operatório dura 1 ano. Eu acredito em lipo-HD dessa forma, né? Não vou fazer lipo-HD com cânula, gente, né? Esculpindo gordura. O paciente nem tem músculo embaixo, como é que quer mostrar músculo? Eu não vou botar gordura no músculo, não faz sentido pra mim. Eu trabalho tanto pra tirar a gordura do músculo, eu vou botar, né? Não faz muito sentido. Mas é claro que a gente consegue melhorar a definição muscular, né? Esculpir um pouco, oferecer mais formas, mas é o pós-operatório que vai melhorar ainda mais a composição, ela vai evoluindo na dieta, ela vai evoluindo na parte hormonal e daí a gente consegue um resultado cada dia melhor. Então é legal. E para as pessoas que estão começando a carreira agora, o que você diria assim para quem tem essa intenção de inovação? Porque eu achei o seu case fantástico, né? A gente tá... Cada episódio que a gente traz alguém aqui é tão legal, bom, né? Porque a gente traz... com uma pauta e ver que é muito mais do que isso. Né? A gente já bateu... Eu nem falei metade, hein? Acho que a gente pode programar mais uns 3 ou 4 episódios, viu? A Hebe Camargo tem muita coisa, né? Muita coisa. Me dá o microfone que eu começo a falar. Porque... Bom demais. Nós dois tínhamos essa ideia desde do início da nossa formação como residentes, né? Na parte de gineco e eu na parte de cirurgia geral. Aí hoje uma coisa eu achei interessante, amor. Nós já estamos muito atrasados. Porque nós achamos que nós iríamos inovar, né? E nós já damos que tem muitas pessoas fazendo, né? Mas isso aí, pra mim, foi uma aula e justamente uma inspiração, né? Pra gente saber que, tanto na cirurgia plástica, que querendo ou não, também é uma especialidade tradicional, né? Na parte de obstetrícia também, na parte de ortopedia também. Olha aqui, estamos aqui reunidos com as 3 especialidades campeões em processo. Sim. Verdade. E quando a gente, será, né? Quando a gente traz essa autonomia, essa responsabilidade para o paciente, isso muda tanto a figura. E aí, através do seu protocolo, a gente consegue justamente mostrar para ele, né? Muitas das vezes, por exemplo, no meu caso de fratura, uma pseudartrose aqui, eu te mostrei, ó, uma complicação temida da nossa área, né? Aqui, ó, você tem prova inflamatória, a gente orientou você a realizar uma dieta. Muito interessante, a gente ficou muito satisfeito. E eu queria que você desse uma palavrinha pra gente, justamente para as pessoas que estão começando nessa carreira, que querem inovar e que têm a intenção de pensar um pouco fora da caixa, né? De saberem que a medicina tem um mundo além daquela sala de aula tradicional. Olha, só o que você falou pra gente aqui, uns 3, 4 cursos, assim, por baixo que você me falou, né? Curso de marketing também, no caso Sex Canvas. Nossa, né? eu fiz muito curso de marketing, muito.
Não, legal demais. Dá uma palavrinha pra gente aí pra nos motivar. Certo. Então, eu acho que você acabou de falar de pessoas jovens, né? E eu, durante muito tempo, olhei para quem era mais velho que eu. Então, é importante nós termos referências, né? Mas não adianta a gente querer mudar a mente de quem não quer ser mudado. Então, nós jovens, eu me incluí, né? Eu não sou jovem mais, já sou da meia idade. Mas, para os jovens, e certamente os jovens são o meu mercado, o meu público-alvo. Porque estão prontos à mudança, né? Estão vivendo a mudança. A gente tem o autocuidado, a medicina com uma outra abordagem, né? A saúde como a única saída para que o sistema consiga dar conta desse custo que é cuidar, né, do ser humano, da saúde do ser humano, que não se responsabiliza até então. Então, fazer diferente é possível. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte sem se preocupar com o outro. Isso é algo que eu aprendi muito aqui em Goiânia. Não olhar para o lado, sabe? Tanto, tipo, o outro está ganhando muito mais, ele opera muito mais do que eu. Então, qual é o seu objetivo? O meu objetivo sempre foi operar, é claro, né? Com qualidade, com uma quantidade que me oferecesse uma boa qualidade de vida. Então, eu não acredito numa medicina exercida sem qualidade de vida, porque você não vai estar oferecendo um bom serviço e você não vai estar bem para fazê-lo. Então, é buscar, né? Buscar fazer da forma que você acredita para exercer com qualidade, ter uma boa qualidade de vida, porque primeiro é você. Então, primeiro é a gente. Você acabou de falar de autocuidado. Primeiro é a gente. Se você não estiver bem, você não vai oferecer uma boa qualidade para o seu paciente. Você vai errar, você, né, vai ter uma dificuldade maior de se relacionar. Então, vamos trabalhar o digital, sem dúvida, que daí a gente alcança mais gente. E é isso que eu espero alcançar. Que show de bola. Show. A gente lançou hoje o 4º episódio, né? E uma coisa muito interessante que a Vanessa fala é que é muito importante quando a gente vai, né, vender qualquer coisa ou expor a nossa imagem, que a gente sempre ande de acordo e em consonância com a nossa verdade. Essa é a sua verdade e a gente vê que você respira isso, assim, é muito bonito, o seu brilho nos olhos em falar, em fazer, então não tem como uma coisa não ter sucesso, não ser bem sucedida quando a gente, né, faz aquilo com o coração. É verdade mesmo. Meu marido fala muito, nossa, a sua prioridade é o seu trabalho, né? Eu falei, porque faz parte do meu propósito, né? E meus filhos e meu marido, eles me dão apoio incondicional para eu trabalhar, para eu viajar, para exercer o que eu acredito. Quando eu estou em cirurgia, eles me dão suporte. Então, isso é muito importante, né? E a família, claro, né? Tá junto, é uma grande prioridade. Mas eles me auxiliam a cumprir o que eu acredito que eu tenho que fazer mesmo, sabe? Isso é muito bom, é importante também, né? Que nós tenhamos essa construção. Nós agradecemos muito ter participado, tirado um tempinho para participar aí com a gente. Adorei. Daqui a pouquinho vai ter uma live, né? E para quem, né, quando sair o episódio, a gente já vai ter feito. Aí volta lá nas nossas páginas e olha. E aí é onde a gente vai deixar o link. Onde a gente encontra você, Thaís? Onde me encontra? Bem, primeiro Instagram, sem dúvida, né? Doutora Thaís Padrão, DRA, Thaís Padrão com H. E LinkedIn, essas coisas também temos, mas não utilizamos. Gostamos mesmo de Instagram. Conecta mais. E a sua clínica fica na? Minha clínica é Voé Beleza Saudável. Ela fica no Metropolitan Mall, né? No prédio ali na Gêmea Cecília, no Jardim Goiás. E a gente em breve tem novidades também com relação ao Voé Spa. Muito obrigado. Pessoal que está nos ouvindo aí, não esquecer de se inscrever no nosso canal e continuar aí acompanhando, que a gente tem muito conteúdo para vocês. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada, gente.